Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aqui, né, tô preparando já um bolinho, já explicar pra vocês, tá? E ali aqui na cozinha, na verdade, tá a Ana Clara, né? Lá na frente tá a minha mãe na cadeira de balanço e o Pedro Enzo bem aqui na cozinha, brincando, né? Que é costume já dele gostar de brincar aqui na cozinha. Aqui é sexta-feira à noite e eu resolvi fazer um bolo, né, para poder comemorar tanto o aniversário da minha mãe quanto do meu cunhado. Já passou a data do aniversário deles há bastante tempo. Do meu cunhado foi no final de agosto e da minha mãe no comecinho de setembro. Mas sempre, né, sempre é momento para a gente comemorar a vida, né? Então eu mandei uma mensagem para minha irmã perguntando se ela, né, se ela aceitava que eu levasse um bolo na casa dela pra gente bater parabéns. Ela disse que sim. Inclusive ela fez um suco, né, nos recebeu assim com todo carinho lá. Enfim, e aqui eu tô fazendo já o bolinho à noite, sexta-feira à noite, porque a minha mãe ia para lá no sábado, pela parte da tarde, para ficar com a Esther, né? Que a minha irmã tinha um compromisso e a minha mãe foi para ficar com a Estherzinha. Então, aproveitando, né, esse caminho da minha mãe, eu resolvi fazer e é por isso que eu tô fazendo o bolinho, né? Pra poder tá levando pra lá. Inclusive, eu fiz dois, tá? Eu fiz esse de chocolate que eu tô mostrando aqui pra vocês, né? Assim, eu não tô dando detalhes da massa, nada disso, porque aqui no canal eu já tenho essa mesma massa que eu trabalho, tá? Então, por isso eu não tô dando detalhes. E também fiz um bolo de limão, né? Que eu não gravei nada pra vocês, mas também já tem aqui no canal a receitinha desse bolo de limão, que inclusive ficou muito gostoso. E é isso, tá? Aqui eu tô fazendo, vou começar a fazer, na verdade, o recheio, tá bom? Que esse bolo vai ser todo de chocolate, tanto massa quanto recheio, decoração, tudo. Então, aí eu vou fazer duas receitas. Eu coloquei 2 leites condensados e vou colocar 2 cremes de leite. Vou colocar aqui o meu chocolate em pó. Eu tô usando chocolate 32%, porque eu não achei o de 50%. Eu prefiro trabalhar com chocolate de 50%, que aí já fica, né, aquele recheio mais escurinho e também com um sabor mais intenso do chocolate, né? Então, como não achei, vai esse mesmo de 32. E ficou gostoso também. Só que aqui nesse brigadeiro, eu resolvi fazer um brigadeiro que eu vi na internet, né? Que algumas meninas estavam falando que fica um recheio gostoso e não fica enjoativo. Então, eu resolvi testar, tá? E nele também eu coloquei leite, né? Aqui em casa, como a gente usa leite em pó, eu diluí o meu leite em pó, deixei ele bem diluidinho e coloquei aqui na minha misturinha também e levei pro fogo. A única diferença que eu vi, né, que deu assim, tanto no sabor e tudo mais, é na demora mesmo. Ele demora muito mais para pegar o ponto pelo fato de levar leite, né? O leite líquido. Então eu fiquei aí mexendo por volta de uns 40 minutos ou mais. Eu não tirei assim o tempo certo, né? Mas ele ficou bem gostoso, ficou bem cremoso, tá bom? Então aqui ele tá quase prontinho. Ele não vai ficar aquele recheio muito, muito duro, não. Ele vai ficar mais para cremoso mesmo. Depois que esse recheio estiver pronto, que inclusive ele já está aqui, ó, caindo em blocos, né? Caindo assim em pedaços, então ele já tá ótimo. Conforme ele esfriar, ele vai ficar mais consistente e indo para a geladeira, então, mais consistente ele fica. Então, daqui eu tirei uma parte para me poder rechear esse bolo e decorar. E peguei uma parte pequena mesmo, né? Assim, eu não vou saber dizer para vocês a quantidade, mas foi uma parte bem pequena. E continuei no fogo até ele dar o ponto de brigadeiro, porque eu precisava de alguns brigadeiros para fazer a decoração. Aqui nesse horário já era de madrugada, gente, já era meia-noite, né? Que eu já comecei tarde a fazer o bolo, então entrei aí pela madrugada mesmo, porque eu queria deixar esse bolo já recheado na geladeira para o outro dia, né? Eu só mesmo colocar aí o chocolate ao redor, fazer a decoração. E um bolinho descansado de um dia para o outro tem seu valor, fica muito mais gostoso, né? Então eu resolvi deitar um pouco mais tarde para fazer esse processo. Aqui eu tô mostrando para vocês que eu tô tirando o topinho do bolo, porque conforme ele assou, ele ficou com uma barriguinha, né? Então eu tô tirando essa barriguinha pro bolo ficar mais nivelado, mais retinho possível. Cada massinha dessa que tava na forma, eu dividi ao meio, tá bom? Então, se caso você tiver uma única forma e fizer o bolo, né?
Ele vai demorar um pouco mais para assar, pelo fato de ter muita massa numa única forma, né? E aí você corta na quantidade de partes que você quiser. Ou se você tiver mais formas, dá para colocar já a quantidade em cada forma e não precisar cortar. Que no caso, eu já sou acostumada a fazer dessa forma. Eu sempre coloco em 2 forminhas, né, para poder cortar no meio e tá tudo certo. Aqui em casa eu tô sem aquele plástico de congelamento, sabe? Que é o plástico que a gente coloca na forma para poder fazer esse processo. Eu tô sem esse plástico e eu resolvi fazer na forma mesmo e deu certo, tá bom? Então aí vocês viram, eu já coloquei uma camadinha de massa de bolo e coloquei agora o meu recheio, tá? Para essa forma, é a minha forma de 16 centímetros. Geralmente eu uso, em média, 3 colheres bem cheias de recheio para cada camada, tá? Eu não peso, tá? Eu vou a olho mesmo. Então aqui eu já coloquei as 3 colheres bem cheinhas de recheio. Aí tô dando aquela arrumadinha. Vou colocar novamente o meu bolo, vou deixar essa massa bem úmida, porque ela vai ter tempo aí para poder, né, absorver bem o líquido, que ela vai dormir aí na geladeira e tudo, descansar. Então eu molho bem, porque eu quero esse bolo bem molhadinho. Aí novamente coloquei o meu recheio e eu vou fazendo esse processo até finalizar toda a minha massa, tá bom? Que vocês vão ter um pouco mais de noção da quantidade do recheio, tá? Se caso vocês quiserem colocar mais, pode colocar, fica a critério, mas aí é a quantidade que eu vejo que tá legal, né? E que eu me sinto segura também para poder, se fosse um bolo para algum cliente, né? Para esse cliente levar para algum lugar. Inclusive esse bolo, ele saiu daqui da minha casa e foi lá para onde a minha irmã mora, que é distante, é em torno de uns 20 minutos daqui para lá. Se o trânsito tiver legal, a gente chega até mais rápido, mas geralmente é isso. Aqui já é um outro dia, tá bom? Aqui já é o sábado pela parte da manhã. E aqui eu tô cortando meu tomate. Eu vou fazer um vinagrete, porque nós vamos comer um peixinho frito, né? E eu acho que combina muito peixinho frito com vinagrete, farofa, essas coisas. Então, eu tô me adiantando aqui no máximo para poder fazer o nosso almocinho do sábado, né? Porque no sábado, à tarde, é que a gente tá indo lá pra casa da minha irmã. Inclusive, não sei se vocês conseguiram perceber, o meu quarto ainda tá uma bagunça, porque eu dei prioridade mesmo pra dar, assim, pra fazer o almoço, né? Pra deixar o almoço prontinho. Então, aqui eu já tinha colocado já todo o processo no meu vinagrete, só falta temperar, mas depois eu faço. Aqui eu tô cortando o bacon pra poder fazer uma farofa, né? Que a gente gosta bastante aqui de farofa. Eu coloquei só um pedacinho de bacon mesmo. E agora eu vou dar um jeitinho na minha pia, porque, né, não dá pra trabalhar muito aí com a pia bagunçada, cheia de luz. Essa sacola que vocês estão vendo aqui é de limão. Aqui na casa da minha vizinha, que mora aqui do lado, ela tem um pé de limoeiro, né, que tinha até uns galhos aqui pro meu quintal, que eu tava achando ótimo, porque dava uma sombra, virava e mexia, a gente tava pegando limãozinho. Só que aí, né, eles cortaram o pé de limoeiro, assim, os galhos que estavam vindo aqui para minha casa, para o quintal, eles cortaram e a Ana Clara foi lá e pediu pro Felipe alguns limões e ele deu, né, esse tantinho aqui. Gente, muito limão. E aí a gente vai fazendo suco, né, vai fazendo as coisinhas. Inclusive foi com esse limão que eu fiz o bolo de limão, que todo mundo gostou, né? Ficou bem azedinho. Sabe aquele azedinho gostoso? Ficou bem azedinho. Foi com esse limão mesmo. Geralmente a gente faz o bolo de limão com aquele limãozinho, né? Limão pequenininho, e eu fiz com esse aí mesmo. Aqui ainda é pela parte da manhã. Eu ainda não tinha começado o almoço e resolvi logo ir pro bolo, porque depois que eu terminasse o bolo, eu ia fritar o peixe, né? Porque não ia combinar muito fazer isso depois, porque a cozinha ficou aqui com cheirinho de peixe, sabe? Então eu resolvi logo fazer a decoração desse bolo, que é uma decoração simples, para mim poder depois fazer o nosso almoço, tá? Então aqui, né, como vocês viram, eu passei uma faquinha ao redor da forma para poder dar assim, tipo uma pressãozinha de ar, e esse bolo sair da forma. Ele tá saindo devagarinho, só que eu tô sacudindo porque eu queria que ele saísse mais rápido. Mas ele sai devagar tranquilamente. Vocês vão ver como ele vai ficar perfeitinho.
né? Se tivesse aqui aquele saquinho, seria mais fácil para sair. Mas como não tem, dá certo também, ó, tá? Fica bem certinho, fica bem direitinho. E lá atrás tá a minha mãe, o Enzo e a Clara. A minha mãe tá fazendo aí uma máscara pro Enzo, porque ele tava querendo e tudo mais, e a gente tava conversando em questão de algumas coisas aí de cartão de crédito, né? Que a gente bate aquelas fotos bonitas, sabe? A gente tava conversando em questão disso. Mas aí, né? Aí agora eu vou começar a colocar aquele recheio, o mesmo recheio, né? Eu não fiz nada com ele, não coloquei nada. Tá na mesma consistência que tá o recheio dentro do bolo, tá? Então aí eu vou passando por fora e envolver todo esse bolo e vai ser isso a decoração. Por enquanto, né? Porque depois vai vir os brigadeiros e um granuladinho que eu vou dar um charme nesse bolo. Tem sossego. Cadê, neném? Traz. Mamãe? Mamãe? Eita, que isso? É o super-homem? Mamãe, mágica. É o super Pedro? Mas precisa pintar. Esqueci. Então pinta. Eu esqueci. Agora eu pinto. Vou pintar essas cores. E Clara, vai ali pegar um saco de confeitar pra mim, por favor. Tá ali na sala. Dentro desse... do azul lá. Papai, não é que papai vai achar bonito isso aqui? Não. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Sim, mano, é aproxima e afasta. O negócio da aproxima e afasta, só obedece. Olha, o chato desse negócio aí é bater essa bendita foto, que a gente é humilhado nesse negócio. A gente é humilhado, viu? Porque e faz careta, e é umas fotos feias. Ai, cara. Não, senhora, é uma humilhação. Aí até quem é fotogênico sai tenebroso no negócio. Imagina lá no banco, como é que a gente vai achar graça, né? Olha esse daqui. A minha dele tá ridículo. Oh. A mamãe foi bater lá pro quarto, né? Não adianta, que ele vai ter que ver o resultado final pra ver se funciona. Não dá tempo não da gente avaliar se a gente tá... Gente, isso não assim. Deixa que eu rio. Anota pra mim, o cartão vai ser meu, deixa que eu rio. Anota lá em casa, quando você vai. Aquela hora que nem achei como é que festa. Não vai estar não, cara. Mamãe, olha. Olha isso. Eita, tá lindo. Papai, olha isso. Então, aqui eu resolvi dar uma acelerada, né? Para esse vídeo também não ficar muito longo. Como vocês viram aí no vídeo, eu passei uma fina camada no bolo para fazer aquela preparação e coloquei o restante do recheio, né? Que no caso foi o recheio no saco de confeitar para fazer
aí toda essa cobertura. E agora eu vou alisando como se fosse um chantilly mesmo, né? Vou fazendo todo esse alisamento que ele vai ficar todo lisinho, tanto a parte de cima quanto a parte de, assim, de baixo, da lateral. E vou fazendo esse processo tranquilamente. Para mim poder dar um acabamento melhor, eu tô colocando a espátula bem lá atrás e dou uma única volta, sabe? Eu não sei se deu para vocês perceberem certinho como eu fiz, né? Para não ficar assim muitas emendas. E agora eu vou fazer aqui o brigadeiro, né? Fiz aqui essa quantidade mesmo. Como eu falei para vocês, eu peguei só uma pequena porção mesmo e deixei ainda no fogo para mim deixar na consistência mesmo de brigadeiro. E agora eu vou colocar aqui em cima para poder, né, dar um charme, ter uma decoraçãozinha nesse bolo. E aí é isso. Então aqui, se eu tivesse aquele biscoitinho que parece negresco, que é aquela bolachinha bem escurinha, sabe? Eu ia colocar entre um brigadeiro e outro, que eu acho que ia dar assim um charme a mais. Ou então se tivesse morangos, né? Frescos, sabe? Aquele morango bem bonitinho, ia colocar aqui por cima. Eu acredito também que ia ficar bem bonito. Ia chamar mais atenção, mas como não tinha, né, eu coloquei só esse pouquinho de granulado e depois eu vim colocando granulado também no rodapé do bolo, na parte de baixo. E aqui, né, já estão prontos aqui os dois bolinhos e ficaram bem lindos, né? Chegou a hora de fazer o nosso almoço. Minha mãe fez aqui esse peixinho cozido para ela e para Ana Clara, porque a Clara ela não tá podendo comer fritura, muita coisa assim com óleo, por conta que ela tá com pedra na vesícula, né? Então foi feito para elas duas. E esse fritinho aqui, né, ficou para mim, pro Enzo e pro Kefso. E ele ficou bem gostosinho. E aqui tá o meu pratinho, né, com tudo que foi feito hoje. Tá bem, ficou bem gostoso, por sinal. Abraço o Enzo, meu filho. Dá um abraço no Enzo. Dá um abraço no Enzo. Oi, Toto. Já. Vamos cantar o parabéns para Maria Zuleide e o Acelói. Vem todo mundo, vamos lá. Vem mais pra cá, mãe. Isso. Vem, Fé. Já. 1, 2, 3. Parabéns. Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need. Então, gente, vim aqui finalizar o vídeo com vocês, né? Aí narrei bastante, praticamente o vídeo todo foi narrado, porque eu tenho vergonha mesmo de estar aí gravando as pessoas, de estar falando, né? Assim como muita gente tem vergonha de aparecer no meio de muita gente, também eu tenho vergonha de estar gravando, então relevem aí esse vídeo. O Enzo tá lá atrás, ó, tá brincando, a minha mãe ainda não chegou, né? Aí no finalzinho vocês viram que a gente chegou na casa da minha irmã. Levei o bolo pra gente comemorar lá, né? Tanto com a minha mãe quanto com o meu cunhado. Já passou o aniversário deles. Do meu cunhado foi no final de agosto e da minha mãe foi no começo de setembro. Só que como não deu, né, pra gente se reunir e fazer uma comemoração, a gente resolveu fazer agora. Como eu falei, aí eu falei com a minha irmã, né? Ela aceitou que eu levasse o bolo, ela fez lá um suco pra gente. Nos recebeu aí com todo carinho, né? Com todo aquele jeito dela maravilhoso de ser. Foi bem bacana. E é isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de ter acompanhado o vídeo. Foi feito com todo carinho pra vocês. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!